Você já parou para pensar que algumas dores que você sente podem não ser suas? Talvez você ache que suas inseguranças nasceram com você, que seus medos são fruto das suas experiências, que seus bloqueios são resultado das suas escolhas. Mas e se isso não for verdade? E se parte do que você carrega hoje for herança emocional de pessoas que viveram muito antes de você? Se esse tipo de reflexão já te fez parar por um segundo, já deixa um like e se inscreve no canal, porque o que você vai entender aqui hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria história. Existe algo acontecendo dentro de você que você nunca viu. Algo silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. E isso tem nome: trauma transgeracional. Não é sobre um evento específico que aconteceu com você. É sobre marcas emocionais que atravessam gerações, como se fossem passadas adiante sem que ninguém perceba. Padrões que se repetem, reações que parecem automáticas, sentimentos que surgem sem explicação. Como se, em algum nível, você estivesse vivendo ecos de histórias que nem são suas. Pensa nisso por um momento. Por que algumas pessoas sentem um medo constante de abandono, mesmo tendo crescido em ambientes estáveis? Por que certos comportamentos autodestrutivos parecem se repetir dentro de uma mesma família, geração após geração? Por que existem reações emocionais desproporcionais que nem a própria pessoa consegue explicar? A resposta pode estar muito mais longe do que você imagina. Ou melhor, muito mais atrás. Imagine uma criança crescendo em um ambiente de escassez extrema. Fome, insegurança, sobrevivência. Essa criança aprende desde cedo que o mundo não é seguro, que tudo pode acabar a qualquer momento, que confiar é perigoso. Agora imagine que essa criança cresce, se torna adulta e tem filhos. Ela talvez nunca fale diretamente sobre o que viveu, mas o corpo lembra, as emoções lembram. E, sem perceber, ela transmite isso. Na forma como reage, na forma como educa, na forma como enxerga o mundo. O filho cresce sem ter vivido aquela escassez. Mas sente. Sente uma ansiedade constante, uma necessidade de controle, um medo inexplicável de perder tudo, como se estivesse sempre prestes a acontecer algo ruim. E isso não veio do nada. Isso foi herdado. Mas não como um objeto, e sim como um estado emocional. A ciência já começa a entender isso de forma mais clara. Existe um campo chamado epigenética, que mostra que experiências intensas podem alterar a forma como certos genes se expressam. Ou seja, não é só história, não é só comportamento aprendido. É algo que pode ser carregado no próprio corpo, como se a memória emocional fosse registrada em um nível profundo e transmitida adiante. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não é uma sentença. Você não está condenado a repetir a história. Mas, enquanto você não vê, você repete. Porque tudo que é invisível continua operando no automático. E talvez você já tenha percebido isso na sua vida. Aquele padrão de relacionamento que sempre termina da mesma forma, aquela dificuldade de confiar, aquela sensação de não ser suficiente mesmo quando tudo diz o contrário. Você tenta mudar, se esforça, promete que dessa vez vai ser diferente. Mas no fundo, parece que algo te puxa de volta, como se existisse um roteiro invisível sendo seguido. E talvez exista. Só que ele não foi escrito por você. Ele foi herdado. E aqui começa uma das reflexões mais importantes que você pode ter. Quantas das suas dores realmente são suas? E quantas você apenas aprendeu a carregar? Porque quando você começa a observar isso, algo muda. Você começa a criar distância. Você deixa de se identificar completamente com aquilo. E isso é poderoso. Porque tudo aquilo que você consegue observar, você começa a transformar. Mas antes disso, você precisa reconhecer os sinais. Os padrões repetidos são um dos principais. Famílias onde relacionamentos sempre são instáveis, histórias de abandono que se repetem, ciclos de violência emocional,
dificuldade de expressar sentimentos, bloqueios afetivos, ou até mesmo uma sensação constante de vazio sem causa aparente. Outro sinal forte são as reações desproporcionais. Uma situação simples gera uma resposta emocional intensa, raiva, ansiedade, medo, como se algo muito maior estivesse sendo ativado ali, e geralmente está. Não é sobre o presente, é sobre algo muito mais antigo sendo reativado. Agora pensa nisso. Quantas vezes você reagiu de forma que depois nem conseguiu explicar? Quantas vezes você sentiu algo tão intenso que parecia não caber na situação? Esses são rastros, fragmentos, indícios de que existe algo mais profundo operando. E a maioria das pessoas nunca percebe. Elas apenas vivem, repetem, sofrem e passam adiante, sem questionar, sem olhar, sem entender. E é assim que ciclos continuam por gerações. Mas existe uma quebra nesse padrão, e ela começa com algo simples, mas extremamente difícil. Consciência. Quando você começa a enxergar, você começa a interromper. Mesmo que lentamente, mesmo que com dificuldade, você já não está mais completamente preso ao automático. Você começa a escolher. E essa escolha muda tudo. Mas aqui vem uma verdade que pouca gente fala. Olhar para isso dói, porque você começa a perceber que muitas coisas que você julgava como defeitos seus, talvez sejam feridas antigas, que você apenas herdou sem perceber. E isso muda a forma como você se enxerga, muda a forma como você enxerga a sua família e, principalmente, muda a forma como você lida com o seu próprio comportamento. Você deixa de se culpar tanto e começa a se responsabilizar de forma diferente, com mais clareza, mais consciência, menos peso. E isso não é sobre justificar tudo, é sobre entender para transformar. Porque enquanto você não entende, você luta contra algo que nem consegue ver. E isso te mantém preso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já percebeu algum padrão na sua vida que parece se repetir independente do que você faça? Se a resposta for sim, talvez isso não tenha começado com você. E talvez você seja exatamente a pessoa que pode encerrar esse ciclo. Mas isso exige algo que muita gente evita: coragem para olhar. Porque é mais fácil ignorar, é mais confortável acreditar que é só assim mesmo. Mas quem escolhe olhar começa a se libertar. E essa libertação não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, na forma como você reage, na forma como você pensa, na forma como você começa a interromper padrões antigos e na forma como você passa a construir algo novo. Porque, no fim, o maior poder que você pode ter não é controlar tudo o que aconteceu antes de você, mas é decidir o que continua a partir de agora. Existe um momento decisivo em tudo isso, um ponto silencioso onde tudo muda. Não é quando você entende o conceito, não é quando você assiste um vídeo, não é nem quando você identifica o padrão. É quando você se vê no meio dele e escolhe não continuar. Porque é aí que o ciclo começa a se quebrar. E isso não acontece com grandes decisões dramáticas. Acontece em pequenos momentos, quase invisíveis, mas extremamente poderosos. É naquele instante em que você normalmente se fecharia e decide se expressar. Naquele momento em que você reagiria com raiva e escolhe respirar. Quando você iria embora, mas decide ficar e resolver. Ou quando você sempre ficaria, mas finalmente decide ir. Essas pequenas escolhas são rupturas, e cada ruptura enfraquece um padrão antigo. Mas aqui está a parte mais importante de todas. Você não está quebrando apenas um comportamento. Você está encerrando uma sequência que pode ter atravessado gerações. Você está mudando algo que talvez ninguém antes de você teve consciência suficiente para enxergar. E isso é poderoso.
Mas também é desafiador, porque o desconhecido assusta, o novo parece estranho, às vezes até errado, porque não é familiar. E a mente sempre tenta te puxar de volta para o que ela conhece, mesmo que aquilo te machuque. Por isso, quebrar ciclos exige mais do que entendimento. Exige consistência, exige paciência e, principalmente, exige autocompaixão. Porque você vai errar, vai perceber depois, vai cair em padrões antigos novamente, e isso não significa que você não está evoluindo. Significa que você está no processo. E todo processo real envolve repetição até a transformação acontecer de verdade. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar a forma como você se enxerga completamente. Talvez você não seja difícil, talvez você não seja frio, talvez você não seja instável, talvez você só esteja carregando coisas que nunca foram resolvidas e que agora estão pedindo consciência. Isso muda tudo, porque sai do julgamento e entra na compreensão. E quando você se compreende, você se trata diferente, você se escuta diferente, você começa a construir uma relação mais honesta consigo mesmo. E isso reflete em tudo, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, na forma como você reage ao mundo. Porque, no fundo, a forma como você se relaciona com os outros é um reflexo direto de como você se relaciona consigo. E quando você começa a se enxergar com mais clareza, você começa a escolher melhor. Não por esforço, mas por alinhamento. Agora pensa nisso. Se você não olhar para isso, se você não questionar, se você não interromper, existe uma grande chance de você passar isso adiante, não por intenção, mas por repetição. E talvez essa seja uma das reflexões mais fortes desse vídeo. O que você não resolve, você transmite. Às vezes em palavras, às vezes em atitudes, às vezes em silêncio, mas transmite. E isso não é culpa, é falta de consciência. Mas agora, você já não pode mais dizer que não sabe. E isso muda a sua responsabilidade. Não como peso, mas como poder. Porque você pode ser o ponto de mudança. Você pode ser a pessoa que encerra padrões antigos e inicia algo completamente novo. Algo mais leve, mais consciente, mais verdadeiro. E isso não significa que tudo vai ser perfeito, mas significa que vai ser diferente, mais real, mais seu. E aqui entra uma das ideias mais libertadoras que você pode levar com você hoje. Você não é o seu passado. Você não é o que aconteceu antes de você. Você não é os padrões que aprendeu. Você é aquilo que você escolhe fazer com tudo isso. E essa escolha acontece agora, nesse momento. Nas pequenas decisões, nos pequenos comportamentos, nas pequenas mudanças que, com o tempo, se tornam uma nova identidade. E talvez a versão mais verdadeira de quem você realmente é. Sem máscaras herdadas, sem padrões automáticos, sem histórias que não são suas. Só você, consciente, presente, livre. Se esse vídeo te fez enxergar algo diferente hoje, já deixa o like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo: eu escolho ser o começo de algo novo. Porque às vezes, a maior transformação não é mudar o mundo inteiro, é mudar aquilo que vinha se repetindo dentro de você. E quando isso muda, tudo ao redor começa a mudar também.